Olá, pessoal. Eu sou a irmã Larijane Jones. Resolvi fazer a minha nova carteira de identidade, segunda via. Separei, então, a foto de uma mulher japonesa. Agora fica a grande pergunta. Será que o pessoal da RG, lá da documentação, eles irão aceitar a foto de uma mulher japonesa na minha carteira de identidade? Eu creio que não. Pois aqui está a minha verdadeira foto. Aqui está a irmã Larijane Jones, uma negra brasileira. Não podemos colocar nem a foto ou a assinatura de outra pessoa na nossa documentação. Isso se chama falsidade ideológica. Foi isso que aconteceu com a nossa história. Foi isso que aconteceu com a história do povo hebreu. Foi isso que aconteceu com o verdadeiro nome do nosso Salvador, que foi substituído pelo nome Jesus Cristo, quando a letra J não existia no alfabeto, nem tampouco na língua hebraica. O nome verdadeiro é Yahushua. Muitos também o chamam de Yeshua ou Yeshua. Mas o nome verdadeiro foi substituído pelo nome Jesus Cristo. A sua aparência física foi trocada por uma aparência branca europeia. Eles usaram o César Borgia como modelo para representar Jesus Cristo, ou seja, para representar o Messias, pintando assim novos quadros, depois que esconderam as verdadeiras pinturas que retratavam esse povo, todos como os negros. Na Holy Bíblia de 1611, tanto o povo hebreu como o nosso Salvador são retratados como negros. O nome, foi trocado o nome, foi trocado a aparência física, foram substituídos por falsos judeus, que hoje estão em Israel. Eles esconderam a verdadeira origem do povo hebreu negro, na época da escravidão, quando escravizaram os negros, que vieram os hebreus juntos, né? E assim começou toda a malandragem do sistema religioso e do sistema ganancioso em geral, ok? Então a aparência do nosso Salvador foi trocada, como toda a nossa história foi escondida. Agora fica a grande pergunta. Será que o nosso Salvador, ele está satisfeito com essas coisas? Será que o nosso Salvador está satisfeito com essa maldade toda que a supremacia branca praticou? Que a supremacia branca praticou contra a humanidade? Praticou contra o povo hebreu? Contra o povo escolhido do nosso Criador? Eu creio que não. Eu creio que o Messias, o nosso Salvador, ele não está satisfeito com essa malandragem que o sistema religioso, maldoso, colonizador, assassino, ladrão, praticou contra o nosso povo e contra o próprio Salvador. Porque o nosso Salvador, ele era um negro. E a sua aparência física verdadeira foi escondida, sendo substituída por uma aparência igual a dos colonizadores europeus. Ele não está satisfeito. Muitas pessoas não aceitam. Muitas pessoas não aceitam a aparência verdadeira do nosso Salvador. E muitos vão se surpreender naquele grande dia, quando o nosso Salvador voltar com a sua verdadeira aparência. Pois o nosso Salvador, ele não vai mudar a aparência dele para satisfazer as vontades e os caprichos dos colonizadores europeus. Ele não vai mudar a aparência física verdadeira dele para satisfazer as vontades das pessoas que são racistas, né? Que são os descendentes desses europeus colonizadores, que muitos ainda são descendentes até na mente, tem a mente presa ainda com aquela mente de colonizador, ok? Então essas pessoas vão se surpreender quando o nosso Salvador voltar. Eu selecionei aqui uma música que combina muito, porque nesse dia,
quando o nosso Salvador voltar, muitos vão surpreender. Tem uma música que combina muito quando ele chegar assim, ele vir buscar os seus escolhidos, que ele descer nas nuvens, que ele vir nas nuvens. Aí essa música aqui combina muito para ele. Olha só que música que vai surpreender, que vai ser bem assim, para aqueles que estão esperando um Salvador loiro do olho azul. Olhe só como o nosso Salvador pode vir. Bom, meus queridos, esse dia vai ser um dia da grande surpresa, quando nosso Salvador voltar e vai pegar muitos que estão esperando ele, como um europeu loiro do olho azul. Nós não estamos aqui pregando a supremacia negra, como alguns racistas que não aceitam essa verdade tentam nos titular como supremacia negra. Nós só queremos mostrar a verdade para que vocês não sejam pegos de surpresa, pois esse será o dia da grande surpresa. Fomos acostumados a crer num Salvador branco, de olho azul, como se ele tivesse nascido na Europa. Nós fomos criados a chamá-lo de um nome que nem existia essa letra nessa língua, ok? Eu vou mostrar aqui e falar um pouco para vocês, pois o meu objetivo aqui nesse vídeo é falar que o povo hebreu e o Salvador, o nosso Yahushua, ou Yeshua, como muitos chamam, que nós aprendemos a chamar de Jesus Cristo, que na própria palavra, na Escritura Sagrada, que nós chamamos de Bíblia, neste mesmo livro, ele nos prova, esse livro prova a aparência física do povo hebreu como do nosso Salvador. A Bíblia, como nós chamamos, ela prova que tanto o nome verdadeiro do Salvador como a sua aparência física era negra. Então a Bíblia prova que a aparência física dos hebreus, os verdadeiros hebreus e o Salvador é negra. Então eu vou aqui começar, já mostrar algo. Por exemplo, aqui, ó. Antes da construção do canal de Suez, em 1859, Yashurun, Israel, fazia parte da África. Os hebreus iam de Yashurun, Israel, até Misraim, Egito, a pé ou de camelo. Eles andavam, nesse lugar a pé ou de camelo, porque era assim, ó. Antes, aqui é o canal de Suez que foi construído, mas antes era possível caminhar, pois não havia separação. Sabemos que os antigos egípcios eram um povo de pele negra. Isso é um fato comprovado por arqueólogos, antropólogos e historiadores, conceituados como Herodoto, e outros aqui, que tem uns aqui que eu não sei chamar bem o nome. Então, e vários outros, esses arqueólogos, antropólogos, historiadores, eles comprovam, essa verdade de que esse povo eram negros, os egípcios eram negros. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na parte em que o povo hebreu conviveu muitos anos, muito tempo no Egito, com esse povo também negro. Aqui está. Então agora eu vou aqui ler para vocês. Vou aqui mostrar para vocês um pouco mais, sobre essa foto, sobre essa passagem, sobre
a ligação do Egito com Israel. No passado era possível caminhar de Israel para o Egito, pois não havia separação de terras. Não havia separação Israel, Egito, que só veio acontecer a partir de 1859 a 1869, com a construção do canal de Suez, ó, esse canal. Perdão. Com extensão de 195 quilômetros, o canal de Suez, que separou Israel do Egito, permite que embarcações da Europa naveguem até a Ásia sem ter que contornar a África. Hoje isso é possível, né? Esse canal de Suez foi muito importante, né? Para facilitar as navegações. Agora eu vou mostrar aqui mais algumas fotos para vocês. Aqui mais alguma foto. Aqui mais podemos ver ainda, né? Aqui era mais, aqui ó, dá para ver bem juntinho. Só depois, após a construção do canal de Suez, que separou as terras. Mas no passado, tanto o povo hebreu, né, eles passavam de um lado para o outro. Eles não precisavam de navegações para chegar até o Egito e vice-versa. Ok? Aqui eu vou mostrar como está hoje o canal. Assim, ó, aqui está. De um lado está o Egito, do outro lado está Israel. Aqui é o canal de Suez, que levou muito tempo para ser construído, ok? Imagina, olha só a extensão dele, é muito profundo, né? Olha só o tamanho das embarcações que navegam por esse lugar, ok? Agora eu vou abrir aqui uma foto do faraó. Aqui está. Aqui está a foto do faraó. E vou falar aqui um pouco sobre essa foto para vocês, ok? Bom, o Egito Antigo era negro. É uma das primeiras e maiores civilizações da antiguidade. Ele usava alguns nomes para a sua terra. O mais comum era Kemet, que significa terra preta. A aparência física dos egípcios nessa época eram negros. Eles eram negros. Ok? Vou mostrar aqui mais algumas fotos. Essa é a aparência. Aqui a foto da estátua, né? No túmulo do rei Tut, que foi encontrado, né? Essa foto. Vou mostrar aqui mais algumas. Essa é a aparência. O Egito, as pirâmides do Egito. Essa é a aparência. Essa destruir aqui o nariz. Aqui a gente vê claramente que é negro. Olha, embora hoje Hollywood tenta mudar, né? Branquear a verdadeira aparência do povo egípcio antigo. O povo egípcio antigo eram negros. Aqui está provas. Olha só. E aqui está. Vamos mais algumas fotos aqui. Era essa aparência do povo egípcio na época em que o povo hebreu conviveu com eles. O povo hebreu conviveu com o povo egípcio muito, né? Por muito tempo. Aqui está Holy Bíblia. Holy Bíblia de 1611. Essa Bíblia aqui retrata todo o povo hebreu como nosso Salvador Messias, esse que chamamos de Jesus, aprendemos a chamar de Jesus Cristo. Todos eles são retratados como negros. As fotos, essas fotos aqui que eu vou mostrar. Antes, deixa eu falar um pouco
o povo hebreu no Egito. José havia sido vendido por seus irmãos. E com o passar do tempo, ele se tornou governador do Egito. O pai de José e o seu povo estavam passando por necessidade com a escassez de alimento. Então Jacó ficou sabendo que o faraó, o rei do Egito, havia fartura, né? Ele tinha fartura, estava com bastante alimento. Não estava acontecendo o mesmo lá no Egito. E mandou seus filhos irem até o Egito comprar alimentos. Quando os irmãos de José chegaram, não reconheceram José, porque José e o seu povo hebreu eram negros também como os egípcios. Todos eram negros. Embora algum tivesse uma pele mais clara, outro mais escura, mas negros. Ok? Aqui está, deixa eu voltar. Essas fotos aqui, olha. Deixa eu começar por essa. Essa foto aqui do Messias, que nós aprendemos a chamar de Jesus Cristo, com o seu discípulo. Essa foto se encontra lá no Museu do Cairo. Diz que está numa capela, uma coisa assim. Então, eles são todos retratados como negros. Tudo isso aqui, essas figuras, tudo foram ocultadas, escondidas. A mídia não revela isso. Porque a mídia quer botar o negro debaixo do pé. A mídia quer fazer com que o negro pense que eles sempre foram só escravos. Que a história do negro nasceu dentro de um navio negreiro. Ok? Então aqui era a aparência física original. Este mosaico é do 6º século e mostra um Jesus de pele muito escura. É a imagem de uma igreja em Roma e data de 530, né? Era cristã. Esta imagem etíope é do século 17 ou do século 18 e retrata um Jesus, Yeshua, né? Yahushua, de pele negra e cabelos crespos. Aqui está a Holy Bíblia. Adão e Eva. Adão e Eva. Também retratado como negro. Okay? Pois Deus fez o primeiro homem, a primeira mulher, imagem e semelhança, né? O nosso Criador, ele criou o primeiro homem, a primeira mulher, a sua imagem e semelhança. Ele fez do barro, não foi da areia da praia, nem das dunas da praia de Itapuã, não, ok? Ele fez a imagem e semelhança dele, mas ele fez do barro, ok? O barro não é branco. Cientistas comprovam que todos os seres humanos descendem de um mesmo homem, né? de uma mesma pessoa, de um mesmo antepassado. E todos viemos desse mesmo ser, dessa mesma pessoa que foi criada. Então, é possível que negros gerem filhos brancos. Agora, brancos não podem gerar filhos negros. Então, dos negros vieram os brancos. Ok? Aqui também é Moisés, retratado como negro, nessa figura aqui de Holy Bíblia, de 1611. Davi, retratado. Aqui está Miriam, que aprendemos a chamar de Maria, o verdadeiro nome, também como o nome do Salvador foi trocado também, né? Aqui está, né, também Pedro. Os profetas. Aqui é Santa Ceia, né? A última ceia aqui, o Salvador. Aqui é de uma pintura também que está lá no museu. Eles estão retratando o Messias como um homem negro, discípulo, todos negros também, não poderia ser diferente. Bom, meus queridos, a história foi mudada. Querem que a gente engula esse abacaxi sem descascar, ok?
e temos engolido coisas muito piores com toda essa história, com todo esse tempo que passou, né? Mais de 500 anos. No Brasil, a nossa história foi completamente trocada. O povo negro ali sendo escravizado, humilhado, tiveram seus nomes trocados. Isso é típico dos colonizadores, trocar nome e trocar história. Trocaram o nome do Salvador, né? Trocaram também assim a história dos negros, para que eles não soubessem de onde eles vieram e quem eles realmente eram. É realmente uma situação muito complicada, pois muitos não querem aceitar a verdade. Muitos não querem ver a verdade. Por mais que você fale a verdade, muitos tapam os ouvidos, tapam os olhos. Pois o sistema ensinou que ele deve ser assim. O sistema ensinou que nós não devemos aceitar a verdade. Não devemos ver o que poucos estão mostrando, e sim atrás do que a maioria está seguindo. Ok? E assim um cego vai atrás de outro cego e todos caem no precipício. O nosso Criador não nos deixou sem informação. Existem informações da verdade na própria Bíblia. Esse livro que o sistema, né, prega para a gente, mas ele não ensina a verdade. Eles não ensinam a verdadeira verdade que está nessa escritura. Eles pulam etapas, pontos, faz com que os cristãos fiquem distantes, né, da palavra, da verdade. Eles chamam a sua atenção para o dízimo, a oferta, e deixam você longe, habitolado, deixam vocês distante, ou seja, nos deixam distante do que realmente importa, da verdade. E assim nós vamos seguindo cegos, interesseiros, né, ambiciosos, pastores e bispos que só pensam no seu próprio bem-estar e usam as ovelhas com um versículo isolado da Bíblia. Mas eu dou graças ao meu Salvador por ele ter nos revelado a verdade. Esse ano de 2014 foi um ano de muitas revelações de verdade, mentiras sendo quebradas, verdade vindo à tona. Eu sou muito agradecido por tudo isso. Vou mostrar algo mais aqui. Mostrar aqui mais uma pasta, mais uma pequena informação sobre esse assunto. Aqui está. Vamos tratar aqui sobre a falsificação da cor de Yahushua, ou de Yeshua. A falsificação da verdadeira origem do nosso Salvador e do povo hebreu. Como aconteceu? Aqui eu vou mostrar aqui uma foto rápida. Aqui está Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci começou a pintar, então, mudar a aparência física do nosso Salvador. Foi recolhido as verdadeiras figuras, como também as da Bíblia, a Holy Bíblia de 1611, e foram substituídas por uma aparência branca. Ele usou César Borgia para pintar os seus quadros. Aqui está César Borgia, ok? Então ele usou ele como modelo para pintar essa imagem aqui e chamou de Jesus Cristo. Já tinha mudado o nome de Yahushua ou Yeshua para Jesus Cristo. Mudou também a aparência. Ele era um negro, teve sua aparência trocada por um homem branco, loiro do olho azul. A imagem e semelhança dos europeus colonizadores, racista, escravista, ok? E assim, além de humilhar os negros, os hebreus verdadeiros que vieram como escravos, humilhando eles,
trocando também os nomes dele, porque aqui no Brasil, como em outros lugares, eles recebiam outros nomes pelos seus senhores colonizadores, que os compravam e os vendiam, os trocavam. Então eles recebiam um novo nome, tendo também sua religião trocada, que eles tiveram que adorar o Deus católico, né? Que muitos que eram de outras religiões assumiram o candomblé, eles escondiam seus deuses atrás das imagens católicas. Mas essa aqui foi a aparência, uma das primeiras fotos, né, que o Leonardo da Vinci. Eu vou contar depois para vocês, fazer um vídeo sobre esse cara aqui, olha. O César Borgia, filho de um papa, forçado pelo pai a se tornar também um religioso, que acabou desistindo. Uma história muito feia, muito suja, a respeito desse homem aqui, ó, César Borgia. É esse homem que as pessoas adoram quando adoram esses quadros, essas imagens de um Jesus loiro, do olho azul, que nunca existiu. Na verdade, foi criada. Aqui, fica, olha só, esse é César Borgia, tem história sobre ele, César Borgia. Aqui está a imagem do Jesus que nós vimos, né? A gente sempre vê nas igrejas. Aqui, olha. Aqui está. Ele falsificou, substituindo. Então, antes era assim, né? Ficou assim. Loiro do olho azul. Os anjos, a figura dos anjos, todos foram mudados. Hoje a gente vê a aparência completamente trocada. Todos loirinhos do olho azul. Como se todos tivessem vindo da Europa. César Borgia, que serviu como modelo para pintar esse homem que muitos adoram como Deus, como o Salvador, como o Yahushua, Yeshua, como o Salvador, o Messias. Miriam, Maria, a verdadeira hebreia, negra, mãe do Salvador. Ficou assim, todos tiveram que serem trocados para dar força à supremacia branca colonizadora. E por aí vai. A história não foi trocada, somente trocada. Houve uma grande malandragem, interesses políticos e religiosos da época, né? Oprimir, dominar aqueles que eles consideravam inferiores. Vamos ainda para outra parte aqui, que eu tenho algo mais a mostrar sobre a aparência. Vamos agora aqui para a pasta 6. Aqui está. Vamos falar um pouco sobre a aparência do nosso Salvador, também do povo hebreu. Vamos falar sobre José e Maria fugindo para o Egito. Pois o objetivo desse vídeo é mostrar que a Bíblia, a própria Bíblia, a Escritura Sagrada, ela prova, existe várias evidências de que o nosso Salvador, de que o povo hebreu eram todos negros. Então o nosso objetivo é esse, mostrar essa verdade, esclarecer essa verdade. Pois as pessoas ficam perguntando, mas como? É só ler a Bíblia com entendimento, com paciência, que está lá, está claro, as evidências estão na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então eu vou ler aqui, eu separei o que? Mateus 12, eu separei aqui Mateus 2, 13 e 15. Mateus 2, 13 e 15. Aí está a foto. Colocamos essa foto que identifica mais, ok? Vamos lá. Mateus 12, 13 e 15. Depois que os visitantes foram embora, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse:
levanta-se, pega a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Olha só, José e Maria, né? Eles fugiram, que também eles tiveram nomes trocados, ok? Eles fugiram para o Egito por ordem do nosso Criador, o Pai. Falou para José ir para o Egito, pois Herodes estava querendo matar a criança, pois Herodes estava se sentindo ameaçado com o nascimento do Salvador, pois diziam que ele era um rei, então ele se sentiu ameaçado, resolveu matar. Olha só, o Salvador então ordena que o José fugisse com Maria e com o Messias, o nosso Salvador, para o Egito, para buscar abrigo, para se sentir protegido lá no Egito. Assim, Herodes não poderia matar a criança, não poderia encontrar eles. Vem uma grande pergunta agora, meus queridos. Por que Maria, José e o nosso Salvador Messias, o Salvador, conseguiram ficar escondidos no Egito? O Egito eram todos negros. Os povos egípcios eram negros. Como poderiam brancos se esconder no meio de negros? Se José, Maria e o Messias, o nosso Salvador, fossem brancos, seria impossível eles ficarem esse tempo todo escondidos no meio de negros. Ok? Então eles fugiram e permaneceram lá por muito tempo, até a morte de Herodes. Eles não passaram lá uma semana, ok? Até a morte de Herodes, que aqui na Bíblia não revela quando. Mas eles ficaram lá aguardando no meio desse povo negro. Eles saíam para comprar, né? Eles saíam do lado de fora, eles tinham uma vida normal lá no meio desse povo, no Egito. O Egito serviu como refúgio para José, Maria e o nosso Salvador. A mídia não revela essas coisas. A mídia tenta mostrar a supremacia branca em tudo que ela faz. Esconder a verdadeira origem do povo hebreu. Eles têm vergonha da aparência verdadeira, pois, revelando essa verdade, muitas outras mentiras serão reveladas também. Então vai cair a máscara, né, do sistema, tanto religioso como o sistema em geral. Esses falsos judeus, né, que roubaram o lugar dos verdadeiros hebreus. A mídia fará de tudo para esconder essa verdade. Mas nós não vamos deixar isso barato. Nós vamos estar sempre pesquisando. Nós que amamos a verdade, não vamos nos conformar com mentira. Vamos estar sempre buscando verdades. Vou mostrar algumas fotos mais aqui. Aqui, como era a aparência. Olha só. O sistema nunca vai aceitar a aparência verdadeira. Mas a Bíblia mostra. Se nós pesquisarmos na Bíblia, encontramos muito mais evidência de que o Salvador era negro. Ok? Então, vamos ver aqui mais uma. Vou ler aqui ainda mais. Eu separei aqui Apocalipse, que fala da aparência. A aparência do nosso Salvador está na Bíblia. A aparência física dos hebreus está na Bíblia. Leiam, por favor, Apocalipse 4, 1, 3. Apocalipse 4, 1, 3. Depois disso, tive uma visão e vi uma porta aberta no céu.
E a voz que parecia o som de uma trombeta, que antes havia falado comigo, disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante fui tomado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele, e o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe, como vocês estão vendo aqui, ó. Pedra de jaspe. Essa aqui na Bíblia, em Apocalipse 4 até o 3, estão falando da aparência física. A aparência física do nosso Criador, ok? Aparência de Deus, da cor de jaspe, como está identificando aqui. Brilhava como pedras de jaspe e sárdio. Aqui está jaspe e sárdio, as pedras que eu selecionei aqui, as fotografias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, sárdio. Sárdio ainda. E aqui a aparência de pessoas com mais ou menos a aparência dessas pedras, né? Aqui é a foto de um bebê que tem uma pele parecida com essas pedras. Aqui estão, né? Aqui então trata, né, em Apocalipse. Apocalipse 4, 1 a 3, fala da aparência do nosso Salvador. E fui tomado pelo Espírito de Deus, e no céu vi que estava sentado no trono alguém sentado nele, e o seu rosto brilhava como as pedras de jaspe e sárdio. Ainda em Apocalipse 14, 15. Apocalipse 1, 14 e 15. E os seus pés e os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Ou seja, seus pés, os seus cabelos eram brancos como a neve. Aqui está uma figura que mais se assemelha a essa descrição aqui. Os seus cabelos eram brancos como a lã de carneiro, embolada, cabelo crespo. Cabelos crespos, quando ficam brancos, ficam parecendo a lã de um carneiro. Lã todo enroladinho, não é cabelos lisos. Se o nosso Criador fosse branco, loiro, olho azul, ia falar cabelos lisos, tal e tal. A descrição foi de cabelo de crespo, como uma pessoa, assim também como aparência física. Sárdio e... aqui estão as pedras. Aí. Aqui, a aparência. Jaspe. Ok? Então, a aparência do nosso Salvador, a Bíblia confirma que o nosso Salvador era negro e não branco, como inventaram e nos ensinaram. Ok? Aqui está sárdio, pedra sárdio. Então aqui, como vocês viram, Apocalipse 4, 1 e 3 fala da aparência física do Salvador, do Criador, como negro. Também, ainda aqui no 15, cadê aqui 15? E os seus pés brilhavam como bronze, refinado na fornalha e depois polido. Os seus pés refletiam como bronze. Aqui está o bronze, pouco mais. Desculpa, pessoal, mas eu não sou muito especialista nesse tipo de vídeo. Aqui está a aparência. Isso é um bronze polido. Então, aqui em Apocalipse 15, e os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido. Essas são as aparências que o nosso Salvador, o nosso Criador, né, é descrevido aqui
na Escritura Sagrada. Em Apocalipse 4, 1, 3 e Apocalipse 1, 14, 15. Vou passar aqui as fotos rapidinho. Algumas figuras que eu separei. Aqui, cabelos, barba branca, como a lã ou como a neve, bem branquinhos, e como lã empolada. Vamos aqui mostrar mais algumas fotos. Me desculpe por eu estar fazendo esse vídeo assim, demorado. Mas é preciso. Vou mostrar aqui ainda uma foto, porque depois, gente, depois que eles fizeram a troca da imagem, né, das figuras, da aparência física do nosso Salvador, foi assim, olha aqui, tudo se tornou negativo. As pessoas começaram, depois que os racistas, os colonizadores, trocaram a aparência física do nosso Salvador, do povo hebreu, substituindo por brancos, por louro e de olhos azuis, o negro se tornou negativo. Então, quando eles pensam em Deus e o diabo, eles pensam assim: o diabo é preto, como os escravos, como os negros, hebreus verdadeiros, e o bem, os anjos, os guerreiros são brancos. Aqui ele mostra Deus, o Salvador como um homem branco, e aqui ele mostra o diabo negro. Tudo isso para humilhar o povo negro. Aqui está representando Davi e Golias. Golias é negativo, é o gigante. Botaram Golias como negro. Agora Davi é branco. Aqui está demônios, Satanás, demônios. Eles deram aparência de negro. É interessante que o nosso Salvador, ele nasceu de uma mulher. Ele veio ser gerado para ser semelhante a uma mulher, porque ele veio como um homem. Ele tinha uma etnia, como o pai, imagem e semelhança do pai, mas como todos nós. Mas eles são tratados como brancos, assim como os europeus, e o diabo é tratado como negro, retratado como negro. Tudo que é negativo, eles falam que é negro. Luto é negro, tudo é negro, peste negra. Tudo para discriminar, para reforçar o racismo, o preconceito contra o povo hebreu, contra o povo negro. Mas as verdades não ficam escondidas para sempre. A verdade é como o sol atrás da nuvem. Ela pode ficar escondida por um bom tempo, mas não para sempre. E quando ela vem à tona, ela traz muitas outras. Até aquelas que nós nem imaginávamos serão reveladas. Nós estamos aqui para mostrar, para impor a supremacia negra, como algumas pessoas racistas têm falado. Outro dia, uma certa pessoa falou que eu estava querendo mostrar a supremacia negra, e me chamou até de racista. Ela que é um racista, como eu já soube, a família toda é racista. Mas não é realmente isso. Nós não queremos, mostrar uma supremacia negra. Nós só queremos alertar as pessoas da verdade, porque esse tempo todo ficamos, todos, estávamos embaixo de mentiras, de falsidade, de invenções. E muitos ainda estão. Eu estou saindo desse meio faz pouco tempo, eu vi que não é o meu lugar. Eu amo a verdade. Deus tem trabalhado muito, o Criador, que o nome verdadeiro nem é Deus. Eu prefiro chamá-lo de Criador, o Pai Eterno. Ele tem me mostrado coisas muito lindas.
E eu amo a verdade, eu quero saber mais dele. Eu não quero ficar sendo enganada como a maioria. Porque a maioria pode estar indo para um lugar terrível. A pior coisa da vida é a pessoa viver enganada com vendas nos olhos. Né? A escravidão psicológica. Nós somos livres. Conheceis a verdade vos libertará. Então por que eu vou continuar na mentira se a verdade me liberta? Não é verdade? Então agora eu vou ler aqui mais um versículo da Bíblia. Vou deixar aqui rolando umas fotos em slide. Okay. E vou estar passando aqui uma mensagem para vocês a respeito desse assunto. Vou ler então aqui Êxodo 1. Não, perdão. Eu vou ler primeiro sobre José no Egito. José e seus irmãos. Mais uma evidência de que o povo hebreu era um povo negro. Eu vou ler aqui Gênesis 42. Gênesis, está bem aqui na frente. Gênesis 42, 6 e 8. Aqui está mais uma evidência na palavra, na Escritura Sagrada, que o Messias e também o povo hebreu eram todos negros. Aqui está mais uma evidência. Eu vou ler agora sobre José. José no Egito, que não foi reconhecido pelos seus irmãos. Ok? Vamos estar lendo aqui então Gênesis 42, versículo 6. Como governador do Egito, José era quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo José viu seus irmãos. Ele os reconheceu, mas fez de conta que não os reconhecia. E lhe perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam, querendo comprar alimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José, repetindo aqui no 8, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José não foi reconhecido pelos próprios irmãos na terra do Egito, lá no Egito. Nós sabemos de toda a história, né, que José havia sido vendido pelos seus irmãos e acabou que ele foi parar lá no Egito e se tornou governador. Só quem estava acima dele, que era maior que ele, lá era o rei Faraó. Ele estava abaixo, é claro, mas como governador, e ele que tratava lá, né, dos negócios do Faraó, ele que fazia vendas e tal. E havia mantimento nessa época, pois o povo estava passando, né, o povo de Jacó estava passando por necessidade, estava uma escassez de alimento. Como o pai de José, né, Jacó ficou sabendo que havia alimento lá no Egito, enviou seus filhos para comprar os alimentos. Chegando lá, eles ficaram de frente com o seu irmão José, mas não os reconheceram. Os irmãos de José não reconheceram José. Por quê? Porque todos eram negros. Mais uma prova de que todos eram negros. José tinha aparência física semelhante à aparência física dos egípcios, todos negros. Verdade? Ok. Pois, se fosse um branco, seria muito fácil. Os seus irmãos, que também eram brancos, seria muito fácil para eles reconhecer José, branco, no meio de tantos negros, de uma nação, né, de negros. Ele seria o único branco lá no Egito, não é verdade? Mas não, estava difícil reconhecer, pois eram todos iguais, todos negros. Aqui está a imagem
da filha do faraó, né? Que criou Moisés, que já é outra história. Outro versículo da Bíblia, ser lido. Então, aqui está a prova, meus queridos, de que o povo hebreu, o Messias, o nosso Salvador, eram todos negros. Está evidência aqui na Bíblia. Como os irmãos de José não reconheciam branco no meio de negros? Será que pode um alemão se esconder vamos dizer que em Angola, todos negros, ou no Quênia, todos negros, no Egito, um alemão pode se esconder? Será que a mãe dele indo lá, ou o irmão desse alemão indo lá no Egito, no meio de um povo... Vamos diminuir então. Digamos que um missionário vai fazer uma missão em um povoado na África, em uma tribo de africanos, né? Aí, de repente, ele some, não volta mais, seus familiares vão procurá-lo. Um alemão, loiro, de olho azul, missionário, lá naquela tribo africana. Será que vai ser difícil a mãe, um familiar desse alemão, reconhecer o seu filho no meio de negros? Claro que não vai ser difícil. Eles vão olhar de longe e já vai ver o branco no meio de negros. Por isso que José não foi reconhecido pelos seus irmãos, pois todos eram semelhantes aos egípcios. Todos eram negros. Embora um tivesse uma pele mais escura, outra mais clara. Como a gente vê na Bahia, a Bahia tem muitos negros. No Brasil tem muitos negros, mas há a tonalidade diferente de pele, mais negros. Uns mais escuros, outros mais claros, mas todos negros. Por exemplo, meu avô era negro muito escuro. Eu já sou uma negra com a pele assim mais mista. Sou negra, mas o meu avô era negro bem escuro. Na minha família tem pessoas de várias tonalidades de pele, todos negros, de tonalidade de pele diferente. Era como eles. Ok? Então, eu vou ler também aqui ainda mais um fato que comprova a aparência física do povo hebreu lá no Egito. Vamos para o enterro de Jacó. O enterro de Jacó. Vamos para ler então aqui Gênesis 50, 7 e 11. Gênesis 50, 7 e 11. Aqui já encontrei, foi fácil. Vamos lá. Gênesis 50, 11. O enterro de Jacó. 11. Aqui. Então, aqui. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel Misraim. Olha só que o povo de lá de Canaã falaram, né, sobre a sepultura, sobre o povo que estava vindo, né, no enterro de José. Eu posso até ler, mas no começo eu vou ler o 7 todo. Vou ler aqui porque eu li o 11, mas era para ter lido o 7. Vamos lá. Assim José foi sepultar o seu pai, Jacó. Com eles foram as autoridades ligadas ao rei, todos lá do Egito, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de José, né? Somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens e cavalos e em carreta, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Tade, que fica ao leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento
num terreiro onde o trigo é malhado, onde se malhava o trigo, né? Eles fizeram ali a cerimônia de sepultamento de José, de Jacó. Aí choraram muito alto durante 7 dias. Eles ficaram 7 dias nesse lugar chorando a morte de Jacó. Então aqui, 11, né? Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Ou seja, as pessoas, quando viram o sepultamento, né, ali, aquela cerimônia de sepultamento, o choro, o pranto do pessoal, do povo de José, do povo de Jacó, junto com os egípcios, é claro, estavam todo mundo junto que vieram, então eles pensaram que era dos egípcios, pensavam que havia morrido algum egípcio. Por que que eles pensaram isso? Porque eram todos parecidos. Eram todos da mesma aparência física, ok? Senão eles iam questionar quem será esse povo, porque iam haver negros e brancos, né, misturados, mas não. Eles falaram, é o povo, como é impressionante o pranto, o choro, né, a dor desses egípcios. Esse povo juntou e tratou esse povo como todos egípcios. Não havia diferença. Era egípcio, um povo só, porque todos tinham a mesma aparência física. Mas uma evidência na Bíblia de que tanto os hebreus, os verdadeiros hebreus, como o nosso Salvador, eram todos negros. Ok? Como poderia ser considerado egípcio pessoas brancas, loiras de olhos azuis? Como poderiam os brancos serem confundidos com egípcios negros? Gente, nós estamos trabalhando com pessoas inteligentes. O nosso Salvador, ele quer que nós sejamos pessoas sábias, né? Nós devemos procurar o conhecimento, entender a palavra, entender as escrituras sagradas, pegar as escrituras sagradas e não só ficar lendo onde o pastor manda, o bispo manda, o padre manda, porque tudo isso foi um jogo de maldade, né? Eles selecionavam o que você devia estudar, o que você devia falar, e é isso que eles pregam dentro das igrejas, para manter você com a mente ali fechada, trancada, a mente pequena, só acreditando, só comendo a comidinha que eles dão para vocês. Eu passei por isso por muitos anos, por muito tempo, mas agora me libertei. Não quero mais isso para a minha vida. Eu quero a verdade. O nosso Salvador, ele veio para trazer verdade. Ele veio para revelar, né? Ele não veio para que a gente fique atrás de pessoas que se acham superior. Ele não veio para trazer... Como é que se diz? Ele não veio para que a gente fique só sentado esperando, só pensando em prosperidade, só pensando em ficar rico, ser próspero. E nós estamos aqui, gente, para aprender, porque um dia nós vamos nos encontrar com o Salvador. E essas pessoas racistas que nos escravizaram, que escravizou o povo hebreu, trocou seu nome, trocou a verdadeira identidade do nosso Salvador. Essas pessoas, elas serão julgadas pelo nosso Salvador. Essas pessoas terão que pagar por todo esse mal que eles cometeram contra o povo do Salvador, contra o povo do nosso Criador, né? Contra o povo hebreu, contra o próprio Salvador. Toda essa maldade, toda essa embolada que eles criaram, trocando nome, trocando aparência física, né? Escravizando o povo. Logo mais eu estarei gravando um vídeo sobre o César Borgia, que serviu de modelo para criar as imagens de Jesus Cristo branco, loiro de olho azul. Vou também estar fazendo um novo vídeo falando sobre os verdadeiros hebreus. Vou estar fazendo logo esse vídeo em breve. Então, a palavra do Senhor, do nosso Salvador, que Senhor também não é nenhuma palavra certa para ser usada. A palavra do nosso Salvador é que
Ele veio para nos ensinar a verdade, né? Vamos pesquisar, vamos questionar, né? Por que o nome do Salvador foi trocado? É verdade que o nome do Salvador foi trocado, que o nome não é esse? Nós devemos ficar questionando as coisas, não é só ficar aceitando tudo que o sistema religioso impregna nas nossas almas, enfia nas nossas goelas abaixo. Nós temos mente e cabeça para pensarmos, somos inteligentes o suficiente para tirarmos as nossas próprias conclusões, né? Para irmos atrás de verdade, questionar, buscar. Questionar não é pecado não, gente. Questionar não é pecado. Por exemplo, se uma pessoa fala, tape os olhos e continue andando em frente, que você vai chegar numa porta, você vai abrir essa porta, lá dentro tem um salão com banquete. Você vai acreditar nisso? Você vai tapar seus olhos e ouvir a palavra dessa pessoa que está falando que você vai dar nesse lugar? Você vai questionar, será que não tem um buraco na minha frente? Será que essa pessoa não quer o meu mal? Isso acontece com as religiões. Nós temos que usar isso para nos defendermos dos falsos líderes religiosos, do sistema mundial que só tenta nos destruir. Eles destruíram a história dos hebreus. Eles destruíram a verdadeira história e não contou, a mídia escondeu essa verdade. Né? Porque o objetivo deles era escravizar os negros, os hebreus, né? E eles não podiam saber da verdade porque iam se sentir muito fortes, sabendo que até o Salvador, o Criador, é negro como eles. Né? Então, o objetivo desse vídeo é esse, abrir a mente, acordar as pessoas que ainda dormem. A palavra de Deus é luz, é verdade. A palavra do Salvador é luz e é verdade. O núcleo do ovo é a gema. O núcleo da luz é a verdade. E é nessa verdade que nós devemos andarmos. Né? Buscar sempre a libertação, cura para a nossa alma. Verdade. Né? Porque como vamos seguir verdade se nós não recebemos a verdade? Foram ensinados para a gente mentira. Por todos esses anos, cremos em mentiras a respeito do nosso Salvador. Tem pessoas que falam a aparência não é importante. É sim. É como eu entro agora nessa questão. No início eu falei que eu ia fazer a minha identidade com a foto de uma mulher japonesa. Será que o pessoal da documentação vai aceitar foto de uma mulher japonesa como se fosse a minha verdadeira identidade? Claro que não. A aparência é verdadeira, a aparência é importante. A aparência é importante sim, porque se ela existe. Já falaram que Deus não tem cor. Tem pessoas que falam que Deus não tem cor. Como que Deus não tem cor, gente? Acorda. Deus não foi feito de H2O, Deus não é água. Ele disse, faça um homem segundo a vossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. E ele criou do barro, não foi da areia da praia, nem lá das dunas de Itapuã, da praia de Itapuã, ok? Ele fez, criou o homem a sua imagem e semelhança e fez do barro. Essas figuras aí de Jesus loiro, do Salvador loiro, que aprendemos a chamar de Jesus, loiro do olho azul, isso aí é foto de um homem europeu. E um homem com uma história tão terrível, a história da família toda, uma história decadente. E é essa imagem que serve para que muitos sirvam, principalmente os católicos, né? Que adoram imagem, que eu também já fui católica, adorava essas imagens. Mas hoje o meu Pai me libertou, o Pai Eterno me libertou, o meu Salvador, que veio por todos nós para nos salvar, ele me libertou dessas trevas. Muitos ainda precisam se libertar. Nós só queremos o bem. Nós que estamos na verdade, nós queremos que muito também venha para essa verdade. Eu ainda vou ler aqui, meus queridos, eu vou ler aqui Êxodo. Êxodo, porque mais uma evidência de que o nosso Salvador e os hebreus eram negros. Na Bíblia, Êxodo 2, 5 e 10. Êxodo 2, 5 e 10. Aqui, vamos lá, vou fazer duas leituras nesse mesmo capítulo. Aqui,
Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram-se. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. E viu que o menino era muito bonito. Então escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e trouxe a cesta, né, entre o junco na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito, né, foi até o rio e estava tomando banho. Enquanto suas empregadas passavam ali pela margem, de repente ela viu a cesta no meio da moita de junco, e mandou que uma das suas escravas, né, fossem buscá-lo. A princesa abriu a cesta e viu o bebê chorando, né, e ficou muito com pena dele. E disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e crie para mim, porque pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha de Faraó, que a adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Okay? A filha do Faraó criou Moisés. Criou Moisés como filho, né? Porém, a mãe biológica o amamentou, né? Cuidou dele enquanto ele ainda era um bebê. Aqui em Êxodo 1 até o 20... Êxodo 2, que eu acabei de ler, 5 e 10. Ainda continuando aqui, o faraó, né, mandou matar os meninos hebreus. Êxodo 1, 22. 1, 22. Um momentinho aqui. Aqui está. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: jogue no rio Nilo todos os meninos israelitas que nasceram, mas deixe todas as meninas vivas. O rei se sentiu ameaçado, né? Pois o povo estava crescendo muito e tal. Já que, logo como eu já falei, né? Na época que José foi ver o seu povo, foi buscar, que José vivia no Egito, que seus irmãos foram lá comprar alimento. Logo depois que o faraó soube que os irmãos de José haviam tido lá no Egito, convidou para que todo o povo de José fosse viver lá no Egito. Então esse povo ficou lá até essa época, ok? Então eles cresceram muito, tal, estava crescendo tal. Então o rei ficou preocupado, resolveu matar os meninos e deixar vivos somente as meninas. Então aqui, ainda 1:22. Então agora eu vou ler ainda Êxodo 2, 11 a 16. Moisés era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para o lado e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: "Por que você está batendo no seu patrício?" O homem respondeu: "Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio?" Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que fiz. Quando o rei do Egito soube
soube do que Moisés havia feito, né? Quis matá-lo, porém Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian. Olha, depois que a filha do faraó adotou, né, Moisés como filho, Moisés foi criado no Egito como neto do faraó, filho da filha de faraó, neto do faraó. Moisés, ele conviveu muitos anos, né? Dizem que 40 anos como neto de faraó. Faraó dessa época também era um negro. Como pode um branco se esconder na casa de negros que queria matar? Por exemplo, Faraó que queria matar, estava disposto a matar, deu ordem para matarem todos os meninos israelitas. Como poderia Moisés, sendo um israelita branco, ia se esconder diante dos olhos do faraó, né, por todos esses anos? Dizem que ele olhava nos olhos de Moisés e dizia que era sangue do sangue dele, neto dele. Pensava que era neto dele, por todo esse tempo. Realmente, gente, se ele fosse um branco, o faraó ia descobrir. Logo ao ver, né, que ele conviveu lá, né, já saiu com 40 anos. Conviveu todo esse tempo, né? Como aqui diz, agora começa uma nova fase na vida de Moisés, em seu discurso em Atos 7. Atos 7. E Estevão divide a vida de Moisés em 3 períodos, 40 anos no Egito. Olha só, ele viveu 40 anos no Egito. É possível um branco viver 40 anos no meio de povos negros, no meio de povos? É possível uma pessoa de etnia diferente viver no meio de uma nação que tentou matá-lo por 40 anos? É impossível por horas. Imagina por 40 anos, meus queridos. Então aqui está mais uma evidência de que o povo hebreu e de que o nosso Salvador eram negros. Está aqui a prova. E Êxodo 1, 22, onde Faraó manda matar todos os meninos israelitas. E Êxodo 2, 5, 10. A filha de Faraó encontra Moisés. E aqui ainda em Êxodo 2, 11 e 16, Moisés viveu como neto do Faraó. Né? Ele conviveu e viveu lá todos esses anos como neto do Faraó. Quando soube que ele havia matado, aí foi que descobriu. Só descobriu que ele era israelita quando ele matou o egípcio que bateu no israelita que ele defendeu. Então foi aí que Faraó acordou que ele era um israelita. Por quê? Porque pela cor era impossível saber, pois eram todos iguais. Tanto Faraó quanto Moisés eram todos negros. Então era impossível o Faraó saber que Moisés não era um deles. Só após ele ter matado o egípcio que estava maltratando o israelita, o seu povo. Ok? Aqui está mais uma evidência, mais uma prova, né, de que o povo hebreu e o nosso Salvador era um negro. É a palavra do nosso Salvador, do nosso Criador, né? As verdades estão sendo reveladas a cada dia. Não queiram ou não queiram, os racistas terão que saber essa verdade. Eles só não são obrigados a, como é que se diz, entender. Porque, na verdade, eles sabem melhor do que todos nós. Porque foram eles. Eu falo, não é qualquer pessoa europeu, né, de descendência europeia. Eu falo, nós estamos falando aqui dos, como é que se fala aqui, dos poderosos do sistema religioso, que são os grandes que estão por trás das jogadas mentirosas, ok? Das ciladas. Esses defensores
da prosperidade, esses defensores dos dízimos e grandes ofertas, esses defensores do falso judaísmo, dos falsos judeus, esses que defendem a colonização, que defendem a escravidão como uma forma de sucesso, né? Que foi assim que aconteceu no passado. Mas eu sou agradecida ao meu Criador, o meu Pai eterno, o Altíssimo, que reina para sempre, que não nos deixa envergonhado, não nos deixa enganado. Nós nos permitimos sermos enganados. Você só é enganado se você deixar alguém te enganar. Aconteceu comigo, eu deixei me enganarem. Mas depois que eu aprendi a verdade, eu agora não deixo ninguém mais me enganar. E a cada dia mais eu quero saber verdades, todas as verdades. E não existe lugar melhor para você encontrar a verdade do que as Escrituras Sagradas, esse livro que aprendemos a chamar de Bíblia, a Bíblia. Então, nesse livro nós encontramos a verdade sobre o povo hebreu, sobre o nosso Criador. Eu não estou querendo impor aqui a supremacia negra, eu só quero revelar a verdade. O nosso Criador, ele tem cor, ele não é feito de água. Ele tem cor, como o nosso Salvador também tem cor. E como o povo hebreu não é branco do olho azul. O povo hebreu, verdadeiros hebreus da Bíblia, porque não existe judeu. O verdadeiro povo hebreu da Bíblia são os negros que estão espalhados pelas Américas, que vieram como escravos nos navios negreiros, na época das colonizações das Américas, colonizações das terras, e assim eles foram escravizados, né? Foram tirados das suas terras, da sua história. A nossa história, a história do povo hebreu, não começou dentro do navio negreiro. Antes deles entrarem no navio negreiro, forçados e maltratados, arrastados, sequestrados, eles tinham uma história. Mas essa história a mídia não vai te contar. Essa história a mídia vai tentar esconder para proteger esses falsos judeus que a ONU criou. Então, a verdade está nos livros, estão nos livros de história, que também não estão nas bibliotecas e nem nas faculdades, mas que nós podemos conseguir, né? Se fizermos algum esforço, nós conseguimos alguns livros. Eu já estou em busca de alguns livros que eu vejo outras pessoas aí falando sobre como encontrar. Pois a verdade liberta. Então, se a verdade liberta, eu corro em busca dessas verdades. Mentira aqui não tem vez. Ok, meus queridos, que esse vídeo possa ajudar vocês, pelo menos incentivando vocês a buscarem mais a verdade nos livros e principalmente na Bíblia e também nos livros de história, porque lendo a história você vai confirmando o que está na Bíblia, a Bíblia confirma a história, né? E tem coisas que não estão aqui na Bíblia, na Escritura Sagrada, mas você vai encontrar a resposta aqui na Bíblia depois que você também lê outros livros, ok? Mas a palavra de Deus é verdadeira, nós sabemos disso, e engano nunca mais. Vamos buscar a verdade, porque o nosso Salvador um dia vai voltar e ele vai pegar muitas pessoas dormindo. Ele vai pegar muitas pessoas de surpresa. E uma dessas surpresas vai ser a aparência física dele. Porque, infelizmente, até no meio religioso, dentro das igrejas, hoje ainda existem pessoas racistas. E elas não aceitam o nosso Salvador como negro. Elas atacam as pessoas que defendem essa verdade. Elas atacam nós, nos chamam de racista, né? São ataques frequentes. E elas serão surpreendidas porque elas estão vendo a verdade, mas não querem acreditar. Eu espero que esse vídeo sirva, né, para que vocês vão em busca de verdade, pesquisem, estudem, leia bastante a Bíblia, a Escritura Sagrada, que vocês estejam alertos, né, porque o engano está aí. Foram séculos de engano, mas a verdade agora está sendo revelada. E eu estou indo em busca de mais verdades também, pois eu preciso e eu quero, eu necessito. Esse vídeo é muito simples, me perdoa,
pois eu não entendo muito, ainda não tenho aquele jeito de como fazer vídeo, nem sei fazer vídeo, mas o que importa é a mensagem que eu estou passando, que ela seja importante para a sua vida, assim como tem sido para a minha e de muitos. E eu agradeço a todos que vão ver esse vídeo. O nome dele é A Bíblia Prova que os verdadeiros hebreus e o Salvador eram negros. Shalom a todos. Tchau.